alguma coisa, um bom dia, algo do tipo aí no chat, e depois o Google manda para mim manda o nome, ele manda o chat também, entendeu? E aí com o chat eu pego todo mundo que escreveu e consigo pegar na chamada, entendeu? E aí eu vou pedir outro favor, já aproveitar o embalo, quem for escrever no chat, escreva, por favor, o e-mail de vocês, o que vocês estão acessando aqui hoje, que vocês usam para acessar a aula. Que com isso eu posso convidar vocês para essa reunião com esse e-mail e vocês pararem de pedir autorização, tá bom? Então, escrevam, por favor, o e-mail. Quem escreveu o e-mail não precisa escrever o bom dia, já vem já com... Eu já vou constatar a participação no chat e já lança a frequência, tá bom? Eu vou pedir só que se alguém não tiver com o nome correto, aí escrever junto o nome certinho no chat, tá bom? Mas parece que aqui tá todo mundo com o nome. Sim, eu vou então aproveitar para iniciar a aula, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa, aí naquele modelo é só chamar pelo microfone. Nesse momento eu vou precisar então encerrar minha câmera, porque o computador fica travando quando eu apresento câmera com a planilhinha de aula lá, tá? Já desliguei a câmera aqui. Vou então iniciar a apresentação. A apresentação de uma tela para vocês. Eu achei esse outro aplicativo. Vocês me dizem, já começaram a conseguir ver aí a tela? Sim. Ok, eu achei esse outro para poder dar aula, eu achei ele mais interessante. Aí depois, se alguém me disser que se preferiu o outro ou não, aí eu volto para aquele da tela preta, mas aqui pelo menos imita uma folhinha de caderno, tem uma margenzinha, tá bom? Parece mais legal. Então nós estávamos falando sobre números complexos, ok? Então hoje a nossa aula 2, dia 9/9. Esse também eu consigo printar e mandar para vocês, tá bom? Aí o legal é que ele, mais do que printar, eu posso fazer ele em PDF. Aí fica o caderninho já no jeito para vocês, tá bom? Então, na última aula, a gente parou aqui nessa representação. Representação não, forma trigonométrica de um número complexo, ok? Sobre representação geométrica, aí paramos na forma trigonométrica de um número complexo, também conhecido como forma polar, ok? Eu acho que eu fiquei de fazer exemplos, então hoje eu vou fazer exemplos. Pois não. Luísa está falando que não está conseguindo entrar para poder participar. Fala aí pro pessoal, quem tiver para entrar, é agora, gente, por favor, entra aí que eu voltei. Vocês estão vendo a telinha branca, mas eu tô aqui de volta no chat para autorizar, tá bom? E aí, quando vocês estiverem aqui, se alguém puder pedir para ela escrever o nome. Eu entendi Luiz, é o Luiz que não está conseguindo entrar ou a Luísa também, ou os dois? O Luiz. É o Luiz. Tá. Desculpa, eu tinha entendido a Luísa, mas tá bom. Cadê o Luiz? Ele não vai entrar, não? Ah, ok, gente. Eu não sei se talvez seja problema com ele, porque eu tô aqui não apareceu nenhuma mensagem. Se eu ficar assim, aí não vai, tá bom? Se ele tiver conseguindo e só tiver faltando autorização, alguém dê um grito no microfone que eu volto aí para autorizar, tá bom? E se for problema lá na internet dele, alguém puder pegar o e-mail dele e escrever aí para mim, que na próxima ele não precisa pedir autorização, tá bom? Eu vou voltar aqui para a aula, tá? Então, nós estávamos falando sobre a forma trigonométrica, a gente falou sobre a forma trigonométrica, e eu acho que hoje eu fiquei de fazer alguns exemplos, e depois para a gente poder falar como que multiplica e divide na forma trigonométrica, e como faz potenciação e radiciação, tá bom? Então, hoje eu vou fazer alguns exemplos, ok? Então, 2 exemplos a gente vai fazer. Então, exemplo A.
Imagine, então, aqui que eu tenho um número complexo que seja o seguinte, 1 mais i raiz de 3, ok? 1 mais i raiz de 3. E aí o objetivo é fazer o quê? Colocar esse número em sua forma trigonométrica, tá bom? Para colocar esse número na forma trigonométrica, como a gente falou, a gente precisa fazer sempre, primeiro, fazer a representação geométrica dele, ok? Então, vou fazer a representação geométrica dele para vocês aqui. Opa. A reguinha não foi, só um pouquinho que agora acho que ela vai. A reguinha foi. Até a régua aqui é melhor que o outro lá para usar. Então, a gente imagina que esse é o nosso plano complexo, ok? Agora veio o Luiz, tá bom? Ô, Luiz, por favor, manda o seu e-mail aí no chat, tá? E parar de pedir autorização. Então, vamos imaginar o seguinte. Qual é o ponto que representa geometricamente esse nosso número complexo? Então, ele tem coordenadas 1 e raiz de 3, ok? Então, vamos imaginar que o 1 esteja aqui e que o raiz de 3 esteja aqui, tá bom? Eu não estou preocupado com escala nem nada, não estou nem usando reguinha nem nada do tipo, é só para a gente fazer uma representação mesmo, tá bom? Então, o ponto que representa esse complexo tem coordenadas 1 e raiz de 3, ok? E aí, a gente viu na última aula que a distância da origem até o ponto é o que a gente chama o módulo do número complexo, ok? Então, esse de azulzinho aqui é o que nós chamamos o módulo de Z. E de vermelho, como é que a gente calcula, então, o ângulo? Então, você sempre lembra aqui, você parte do eixo real, aqui você tem o eixo real, o eixo imaginário. Então, você parte do eixo real e anda no sentido anti-horário até encostar no módulo, ok? Esse é o argumento do nosso ângulo. E aí, o que é essa forma trigonométrica? É escrever o número da seguinte maneira. Vou até, então, recordar. É escrever Z como sendo módulo de Z vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo, ok? E o que a gente precisa fazer é achar esse módulo e achar o ângulo. O módulo é bem simplesinho, então eu vou chamar aqui de 1, o módulo de Z. É só você se lembrar que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, então parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Você pode lembrar disso usando o teorema de Pitágoras aqui também, se você quiser, porque esse é um triângulo retângulo. Da origem até 1, aqui mede 1, de 1, né, da origem até a raiz de 3, aqui mede raiz de 3. Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, o outro, você extrai a raiz, é o que está na fórmula aqui, tá bom? Então, às vezes é mais interessante do que lembrar a fórmula em si, tá bom? O A vale 1, então, 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, raiz disso, então, 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 mais 3 é 4, então, raiz de 4. Então, o módulo vale 2, ok? Então, a gente já achou o módulo é 2. Falta achar o quê? Achar o ângulo. O ângulo, então, como é que a gente acha o ângulo? Vamos pegar o nosso triângulozinho aqui, aí eu vou desenhar esse triângulo de novo, tá bom? Vou até deixar assim do jeito que a gente consiga ver ele. Então, imaginar que esse trem seja um triângulo. Aquele triângulo lá, ok? O triângulo para nós é um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 1, o outro raiz de 3. Aqui é o módulo de Z, certo? Mas a gente já achou, o módulo de Z mede 2 unidades. E aqui o ângulo que a gente está procurando. Da trigonometria, o que a gente sabe? A gente sabe que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Cateto oposto é raiz de 3, a hipotenusa 2. O cosseno do ângulo é quem? Cateto adjacente 1 sobre a hipotenusa 2, ok? Então, da trigonometria, qual é o ângulo no primeiro quadrante que tem seno igual a raiz de 3 e cosseno igual a meio? O ângulo é quanto?
30 é o contrário, é meio e raiz de 3 sobre 2. O ângulo é 60 graus, ok? E para deixar em radiano, como é que você faz? Então, regrinha de 3, certo? 180 graus é π, ok? Você quer 60, ok? Agora, 60 é 180 dividido por 3, certo? Então, eu não vou fazer a regra de 3 para ganhar tempo, é só π sobre 3. Mas você acharia esse π sobre 3 chamando de x e fazendo regrinha de 3 aqui, ok? Então, o ângulo é π sobre 3. Portanto, qual é a forma trigonométrica do nosso número complexo? O z é igual. Módulo de z, 2. Cosseno de θ, cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3, ok? Então, só isso a gente já conseguiu pôr o nosso número na forma... Ficou pior ainda, 3. A forma trigonométrica. Tranquilinho esse exemplo? Vamos fazer um segundo exemplo, então. Olha só para lembrar, z é 1 mais i raiz de 3. Então, a forma trigonométrica dele é 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Aí você pode perguntar, né, então, meu Deus, para que fazer isso, né? Aí a gente vai ver na sequência que quando a gente quer multiplicar números complexos que estão na forma trigonométrica, é muito mais simples, ok? Então, fazer um segundo exemplo, onde o nosso ângulo não está no primeiro quadrante, que a gente não tinha abordado isso, ok? Aí isso serve de caminho para fazer os outros. Okay? Então, se z é menos 1 mais i, qual é a representação geométrica deles? Qual é o ponto geometricamente que ele está representado? Parte real, menos 1, parte imaginária, 1, ok? Vamos fazer de novo o nosso plano aqui. E agora a gente vai atrás de achar o, o ângulo e o módulo, tá bom? Então, imagine que aqui esteja o nosso planozinho. Ok? Então, nós temos o plano. Parte real, parte imaginária. A parte real é menos 1. Então, aqui está o zero, né? A esquerda é o menos 1. Então, aqui é o menos 1. E a parte imaginária vale 1. Vamos imaginar que 1 esteja aqui. Então, a representação geométrica do nosso número complexo é esse ponto aqui, né? P igual menos 1 e 1, ok? O módulo, quem é o módulo? Como comentado antes, o módulo é a distância de P até a origem, certo? Então, é a distância de P até a origem. Imagina que a retinha encostou aqui no 0, 0, tá bom? Porque nesses aplicativos, às vezes, fica meio ruim de fazer, certo? E como que vai ficar o ângulo agora? Porque isso, às vezes, pode gerar alguma dúvida, certo? O ângulo, então, a gente sempre calcula ele no sentido anti-horário, ok? O ângulo é determinado em relação ao eixo X, ao eixo da parte real, ok? Você sai, então, andando no sentido anti-horário do seu eixo real e anda até encostar no módulo. Então, o nosso ângulo, o argumento que você está procurando, é esse ângulo aqui, ok? Este é o ângulo, então, que você tem que procurar. Ok? De azul, só para reforçar, aqui é o módulo de Z, ok? Módulo de Z. E aí o nosso objetivo, então, é escrever Z, sendo módulo de Z, vezes cosseno de θ, mais I seno de θ, ok? O módulo, bem simplesinho para achar, como é que a gente acha o módulo? Então, o módulo, então, igual eu chamei lá de 1, o módulo de Z é raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, ok? Então, parte imaginária, parte real é menos 1. Parte real é 1, tudo isso ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, então o módulo vale raiz de 2. Então, esse tamanhozinho de azul vale raiz de 2, certo? E agora o ângulo. Como que a gente pode achar o ângulo? Basta a gente lembrar o seguinte, que o seno do ângulo e o cosseno do ângulo satisfazem a seguinte relação. O seno, ele é... Pessoal, até para voltar aqui para vocês olharem, tá bom? Então, o seno, ele é a parte B sobre A, ok? Olha só, esse tamanhozinho aqui vale B, ok? Então, B sobre A.
e o cosseno, ou B sobre A, perdão, B sobre o módulo, e o cosseno é A sobre o módulo, ok? Isso a gente tinha comentado na última aula, tá bom? Então, o cosseno é a parte imaginária sobre o módulo e o seno é a parte imaginária sobre o módulo e o cosseno é a parte real sobre o módulo, tá bom? No nosso caso, então, para deixar até anotado aqui reforçando, o A vale -1, o B vale 1 e o módulo vale raiz de 2, ok? Então, o seno do ângulo, ele é B sobre A. Então, B sobre o módulo, 1 sobre raiz de 2, ok? E o cosseno do módulo é o A, então -1, sobre raiz de 2, ok? E aí, se você olhar naqueles ângulos tabelados lá, você vai ver que não tem aparentemente não tem o ângulo onde dá 1 sobre raiz de 2 e -1 sobre raiz de 2, ok? Mas, se você racionalizar, então multiplicar e dividir por raiz de 2, então o seno vai ser quem? Raiz de 2 sobre 2, e o cosseno, observe que tem um menos aqui na frente, ok? Menos raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo, vamos voltar aqui, olhar ele aqui no desenho, porque o desenho fala muita coisa pra gente, certo? Então, lembrando aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Nosso ângulo, ele está no segundo quadrante, ele tem que ser maior do que 90, né? Só no primeiro aqui você já tinha 90, ele é alguma coisa maior do que 90, certo? Você tem duas maneiras de achar esse ângulo aí nesse caso, tá bom? Primeiro, observar o seguinte, eu tô circulando aqui de verde agora, aqui, ó, é um quadrado, certo? Um quadrado, esse módulo representa diagonal. Os ângulos internos de um quadrado são 90. A diagonal é também a bissetriz, divide ao meio. Então aqui é 45, certo? Se aqui é 45, ficou para trás 45. Então você tem 90 mais 45, 135, ok? Mas nem sempre a gente consegue, assim, esse é um caso legal, fácil de deduzir. Então a gente sabe que esse ângulo ele é 135 graus. A outra opção é você lembrar a redução ao primeiro quadrante. Você olha no primeiro quadrante, aí daqueles ângulos tabelados, certo? Esquece o sinal agora no caso. Qual é o ângulo no primeiro quadrante que tem seno e cosseno dando raiz de 2 sobre 2? Aí você ia ver que é o ângulo de 45 graus, correto? Só que o nosso ângulo, como a gente observou, o θ ele está no segundo quadrante. Aí você precisa achar o correspondente no segundo quadrante de 45 graus. E isso é como? É 180 graus, ok? 180 graus menos o ângulo do primeiro quadrante, ok? Então isso dá 135 graus. Então isso é um pouquinho de trigonometria lá, acho que do segundo ano, no primeiro ano, não lembro mais, não sei se estudou, mas como é química, provavelmente foi no segundo ano, né? Então, o correspondente no segundo quadrante, tá bom? Como eu acharia o correspondente no terceiro quadrante? Vocês chegaram a ver isso? Não, só tem onde você explicou. Ok, então vamos lembrar um pouquinho de trigonometria. Dá uma pausa no exercício e vem para cá um pouquinho, olha só. Então, imagina que aqui a gente tenha... Eu tava falando de quadrante, essas coisas a gente viu. Eu tava falando do gráfico que você passou, da fórmula trigonométrica. Tá, mas assim, aí eu só queria só recordar sobre essa redução primeiro quadrante que vocês vão usar, às vezes, para resolver essa forma trigonométrica, certo? Então, imagina que aqui você tem um ângulo alfa, ok? Como eu acho o correspondente dele no segundo quadrante? No segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Ok? Imagina que está tudo certinho, tá bom? É o seguinte, aquela história que eu sempre falo quando eu vou dar aula de trigonometria. Na verdade, o ângulo, você está medindo aqui em relação... Esse ângulo
A gente não denota aqui em cima, mas é só para facilitar a vida, tá bom? Essa é uma circunferência trigonométrica, tem raio 1. Esse ponto aqui embaixo, a gente chama a origem dos arcos, a gente conta sempre no sentido anti-horário, então, assim, é positivo andando no sentido anti-horário, é negativo. Eu acho que eu comentei isso um pouquinho na sala de vocês, talvez, mas isso lá em 2018, né? Negativo andando no sentido anti-horário. E, então, de verde. Aí, aquele negócio que eu falo sobre tal das formigas lá. Pensa assim, você voltou 30 graus aqui. Esse ponto daqui, ele costuma ser chamado de A', ok? Esse ponto de B e aqui de B'. Padrão da trigonometria, certo? 0, 90, 180, 270, 360, fechou uma volta. Então, recordando isso. Aí, se essa formiga voltou 30 graus para cá, se uma colega tivesse aqui no ponto A', ela voltaria os mesmos 30, vocês estão na mesma altura, certo? Então, a altura representa para a gente, se lembrar, todo ponto aqui, um ponto P, ele tem uma coordenada. O x é o valor do cosseno e o y é o valor do seno, ok? Então, as duas estão na mesma altura, as duas têm o mesmo seno. Só vai mudar o sinal do cosseno, que é trocado, ok? Então, esse ponto aqui era os 180 graus menos o alfa. Então, se era 30 graus aqui, voltou 30. Então, 150 graus tem o mesmo seno de 30 e o cosseno com sinal trocado, ok? Para cá, se essa formiga tivesse descido, então ela vinha 180 mais esse ângulo que ela andou. Então, observa que esse pontinho aqui, eles têm o mesmo x, então o cosseno é o mesmo e o seno é o sinal trocado. E no dia cá, se você voltasse 360 graus, então 360 graus menos o ângulo. Então, de modo você tem essa relação aqui, estou tentando correr porque o meu objetivo é voltar lá na parte da representação na forma trigonométrica. Então, é o seguinte, você aprende que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa, ok? Então, porque os dois estão na parte positiva. O seno de 180 mais alfa, então está para baixo, ele tem um sinal trocado com o seno de alfa. Um sinal trocado com o seno de alfa. E o seno de 360 graus menos alfa também tem um sinal trocado. Então, sempre lembrando, seno é o eixo y e cosseno o eixo x, ok? Já para o cosseno, então, o cosseno, como é o eixo x, vai ter o mesmo sinal quando estiver no primeiro e no quarto quadrante. Então, cosseno 360 graus menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Se tiver no segundo ou no terceiro, ele tem um sinal trocado. Então, cosseno de 180 menos alfa tem o sinal trocado. E o cosseno de 180 graus mais alfa, que está, no caso, no terceiro, também tem um sinal trocado. Ok? Então, isso ajuda você a lembrar. É só você lembrar, então, mais do que lembrar essa relaçãozinha que eu montei aqui, é você lembrar o seguinte. Quando você tem, então, para o cosseno, pus o cosseno de azul, certo? Então, cosseno. O cosseno ele tem sinal positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Só lembrar que o cosseno é o eixo x, né? Então é positivo desse lado, negativo do outro. O seno, então vamos pôr o seno de verde aqui. O seno ele tem sinal positivo. Então é o y, certo? Aqui para cima. No primeiro, no segundo, negativo no terceiro e no quarto. E aí você lembra, então, esse desenho que está aqui em cima e você consegue, então, determinar senos e cossenos, ok? Então, por exemplo, como raiz de 2 e raiz de 2 remete ao ângulo de 45 graus, você está procurando 45 graus, o correspondente, onde o seno é positivo e o cosseno é negativo. Seno é positivo, então tem que ser primeiro ou segundo, mas o cosseno é negativo, então só pode ser o segundo quadrante. Esse aqui é o correspondente de 45 no segundo quadrante, então
180 menos o ângulo, 135 graus, ok? E aí você pode não, a gente vai escrever isso em radianos, ok? Então, como que é 45 graus em radiano? É π sobre 4. 180 é π, então é π menos π sobre 4, ok? Então, 4 vezes π, 4π, menos 3, ou menos 1π, perdão, sobre 4. Então, isso dá 3π sobre 4. Esse é o argumento nosso. E aí, qual é a forma trigonométrica? O módulo a gente viu que era quem? Só para recordar, raiz de 2, certo? O módulo dizer raiz de 2. Cosseno do ângulo, 3π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4. Então, esta é a representação na forma trigonométrica do número menos 1 mais i, ok? Aqui, quando, então, os alunos às vezes perguntam, então, já adiantando, você não precisa calcular esse cosseno e fazer essa multiplicação, senão você vai voltar, vai voltar aqui e menos 1 mais i. Não é isso que a gente quer. A gente pegou menos 1 mais i e reescreveu. A gente procura sempre deixar em radiano, a não ser que o exercício, se o exercício estiver em graus, você, então, escreva em graus, responda em graus. Se não falar nada, a gente sempre deixa em radiano, porque é o padrão para a forma trigonométrica, tá bom? E aí, então, qual é a vantagem de se escrever um número, né, complexo em sua forma trigonométrica? E agora, então, esse que é a parte da matéria nova de hoje, porque o que a gente estava fazendo era exercícios explicando como se obter a forma trigonométrica, tá bom? Então, a vantagem é quando você quer multiplicação e divisão na forma trigonométrica. Ok? Que é o seguinte. Então, pensa aqui comigo. Eu tenho um número na forma trigonométrica, Z1. Então, eu sei quem é o módulo dele, sei quem é o cosseno dele, né? Na verdade, sei quem é o argumento. Sei um segundo, então sei quem é o módulo. E sei qual é o argumento, então cosseno de θ2, mais i seno de θ2. E aí eu posso fazer a multiplicação deles. Multiplicação de números na forma trigonométrica fica simples. Normalmente em sala eu provo isso que é simplesinho, a gente só usa uma relação de senos e cossenos, que é o seno da soma e o cosseno da soma ou da diferença, mas as nossas aulas estão em tempo reduzido, eu só vou apresentar como que você faz essa multiplicação, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso explicar de onde que sai isso. Então, quando você quer multiplicar números complexos, você faz o quê? Você vai multiplicar os módulos, então multiplica o módulo de um pelo do outro, e vou somar os ângulos, somar os argumentos. Simplesmente você faz isso, ok? Mais i seno de θ1 mais θ2. Ok? Então você simplesmente tem que fazer o quê? Multiplicar ângulos multiplicar os módulos e somar ângulos. Sempre lembrando que esse ângulo nosso aqui, ele tem que estar entre 0 e 360. Então, se passar de 360, você refaz a contagem, ok? Então, sempre lembrando o seguinte, né? Observação, é que o ângulo, o argumento, ok? Então, tem que estar o argumento do produto, que é esse ângulo, né? θ1 mais θ2, tem que estar entre 0 e 2π, ok? Então, exemplo. Olha, a gente fez, então, dois aqui, certo? O menos 1 mais i e o 1 raiz de 3 mais i, ok? Então, o 1 mais raiz de 3i, qual é a forma trigonométrica dele? É o seguinte, vou voltar para cá. Então, se o nosso Z1 fosse o 1 mais
I raiz de 3, a gente viu que a forma trigonométrica dele é 2 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. E se o nosso número for o outro, menos 1 mais I, a gente viu que a forma trigonométrica dele é quem? Raiz de 2 vezes cosseno de 3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4. Então, se eu quiser fazer o produto deles, o que, que a gente vai fazer? Z1 vezes Z2. Então, você vai multiplicar os módulos. Então, vou multiplicar 2 vezes raiz de 2. Então, fico com 2 raiz de 2. Cosseno. Ok? E aí, o que, que eu preciso fazer com os ângulos? Só preciso somar os ângulos. Então, eu fico com π sobre 3 mais 3π sobre 4, ok? Então, tudo que a gente precisa fazer, na verdade, é multiplicar módulos e somar o ângulo. Então, eu poderia, se eu tivesse no quadro, até teria espaço para escrever aqui, mas minha letra aqui parece que consegue ficar mais feia do que no quadro. Então, eu vou somar numa página à parte. Opa, Oba. Oba. opa. E... Tá liberada a bagunça. A internet dele deve ter caído, sei lá, deve ter dado um pico de energia, talvez, na casa dele. Não sei, um meteoro caiu, sei lá, velho. Confira aí com quem tá Não, fazendo. não cai A não, velho. resposta dá 13π sobre 12, é isso mesmo? Alguém fez? Não, Faz aí, moço. não. Beleza, então.
Qual que era o primeiro ângulo? Era 3π/4? Ou π/3? Os dois. Era pi sobre Um 3. é Não. pi sobre o outro é 3π/4. O que está acontecendo? Aí, rapaziada, favela venceu. Alguém tem o número dele? Aí, você tem o zap dele aí, mano. Ele dizia que não passava número pra ninguém incomodar ele. Será que a Geisa não tem não, então, mano? Tem um e-mail, né? Será que assaltaram ele, mano, ao vivo? Teve que parar a transmissão. É legal que tá gravando ainda, né?
Ele disse que ia explicar um negócio de forma polar hoje também. Eu acho que ele só ia explicar esse multiplicação e divisão mesmo. Porque o horário já tava. Né? Será que pode sair? Eu tenho que esperar ele voltar. Gente, alguém sabe me dizer se aquela fórmula elementar da trigonometria se aplica à forma trigonométrica do número complexo? Alô? Oi? Estão me ouvindo? E a gente Sim, não... professor. Gente, olha só, que hora que eu saí da sala? Eram as 10 para meio-dia, eu acho. Olha, porque eu parei a aula agora, meio-dia, quando eu voltei aqui no... Credo, eu voltei aqui no Google, eu falei, precisar na internet. Eu fui até... Eu vou ver o seguinte, olha que merda. Eu vou ver até onde foi essa gravação, e aí eu vou repetir o resto e mando para você. Porque assim, eu vou postar o vídeo, tá bom? Aí Agendou que a gente tá aparecendo gravando ainda. Não, mas é porque eu volto e continuo gravando, mas assim, se eu sair 10 para meio-dia, o que aconteceu de 10 para meio-dia até agora meio-dia, vocês não ouviram, entendeu? E eu fiz exemplo, fiz... Nossa, o senhor tava explicando sozinho. Eu topo, porque eu parei de ouvir, falei, ninguém falou mais nada, eu falei assim, eu vi que ia dar meio-dia, falei, gente, eu vou encerrar meio-dia, aí eu encerro a apresentação e volto para aula, entendeu? Para não acabar depois do meio-dia. Mas hoje minha internet estava de brincadeira, então assim, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu vou ver até onde que o vídeo vai chegar aqui, tá bom? E aí eu mando esse complemento desses 10 minutinhos que eu saí. Eu fiquei igual um doido dando aula 10 minutos só para mim mesmo. Coitado. Eu vou começar a dar aula e gravar a tela ao mesmo tempo, porque daí assim, a hora que acontecer isso, eu já aproveito o embalo, eu mando um vídeo só para vocês, tá bom? Mas assim, eu peço desculpa. Alguém sabe pelo menos onde que eu parei para eu poder me programar e voltar e dar aula para vocês? Quem assim estava prestando atenção? No exemplo de multiplicação, o senhor tinha passado. Foi na parte que você ia abrir uma nova página para fazer não sei o que, aí travou. Eu já não estou mais em sala, eu sei que tem, assim, já não estou mais dando aula, eu sei que tem muita gente que saiu, mas só para mostrar para vocês, se vocês puderem me falar, qual era o exemplo que eu estava? Vocês estão vendo agora aí ou não? É na hora de multiplicar o... Mas esse primeiro eu cheguei a fazer com vocês ou não? Sim. Não, Não, pera. Não, até o final. Essa parte... até o final não. Tá bom, olha só, eu fiz esse exemplo. Eu acho que você parou nas somatórias do cosseno. Parou no fim dessa página aí, ó. Nessa aqui, né? Isso. Então tudo bem, pelo menos assim, aqui era só somar isso, certo? Mas eu volto e faço o exemplo com vocês, eu repito tudo. Na verdade, todo o conteúdo da aula de hoje foi perdido, porque o resto era só revisão, como achar, certo? Mas tá bom, eu fiz esse exemplo, eu fiz um segundo, deixei um exercício para vocês, falei como fazia divisão, fiz dois exemplos de divisão, entendeu? Olha só, tudo que eu falei sozinho, igual um doido. Mano, tudo isso em 10 minutos. Isso aí o senhor vai colocar no Moodle? Eu vou pôr para vocês lá, tá bom? Agora eu vou parar, vou almoçar, e aí antes, porque o vídeo chega daqui a pouquinho, hora que eu encerrar a gravação, mas eu vou assistir o vídeo para ver certinho onde que eu parei, gravo o que ficou faltando, tá bom? Que vocês perderam, e mando, tá? Tá bom.
Pode deixar que eu volto aqui. Na verdade, de multiplicação e divisão, eu refaço tudinho para vocês agora à tarde e mando, tá? Beleza. A gente não só a a relação isso aí, tá bom? fundamental da trigonometria se aplica ao número complexo da forma trigonométrica. Porque a relação é para seno e cosseno, certo? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre resulta 1. Isso não importa se está nos complexos ou não. Então, ali a gente só vai usar desses senos e cossenos para fazer a representação, tá? Tá Então, bom, muito obrigada. Ó, de nada. Eu vou mandar o link da aula do jeito que foi, tá? Porque assim, ele vai vir perdido aí mesmo. E o restante eu regravo e mando no outro link. Eu chamo assim de continuação. Eu faço só os 10 minutos que ficou faltando e mando, tá bom? E aí eu vou pedir desculpa para vocês, mas hoje é porque eles têm, desde semana passada com a internet, não depende de mim não. A gente foi a sorte, quarta passada eu tive aula com vocês meio-dia, parei para almoçar, aí eu fiquei sem internet até na sexta. Tá bom? Então, bom almoço para vocês e avisem os colegas que eu nem vi que tinha caído e eu mando o que ficou faltando depois, tá bom? Beleza, então. Valeu, Geno. Obrigado, gente. Boa semana para vocês, viu? Falou, Geno. Falou. Tchau. Falou, professor. Obrigado.